chamo Márcia Cruz de Souza. Estamos hoje iniciando uma série de assuntos importantes, muito pertinentes com o momento em que estamos vivendo. Hoje nós vamos falar em especial sobre acidentes domésticos. Eu tenho a convidada, que é uma irmã em Cristo, ao qual, no momento em que fiz o convite a ela de pronto, de imediato, aceitou, está conosco, né, nessa jornada aí. Vai se apresentar, vai falar quem ela é, o que ela faz, para nós estarmos assim dando início aos assuntos, a esse assunto que é tão importante, ainda mais nesses tempos, nesses últimos tempos em que estamos vivendo de pandemia. Então, eu quero desde já passar a palavra à nossa querida irmã em Cristo, Jaciara, e ela agora vai se apresentar para os nossos telespectadores, para quem está nos assistindo. Jaciara, boa tarde, Márcia. Boa tarde, público, espectador. É um prazer muito grande, né? A gente está aqui nesta tarde podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Meu nome é Jaciara da Silva, sou técnica de segurança do trabalho, me formei no ano de 2016. Em seguida, fiz bombeiro profissional civil, e o assunto que nós vamos abordar fala um pouquinho, né, da segurança, tanto no trabalho como na segurança doméstica, e a parte de bombeiro civil, que também é a prevenção, né? Fala também sobre a prevenção. Então, nessa tarde, nós vamos estar podendo compartilhar um pouquinho, né, com as pessoas. É aquilo que é tão simples, que muitas vezes a gente não presta muito atenção, e acaba nos causando um dano muito grande, um contratempo muito grande, e são coisas que a gente precisa estar atenta, né? Não só os adultos, mas com os idosos e principalmente com as crianças, que são pessoazinhas que não têm noção do perigo. Então, nessa tarde, nós vamos estar compartilhando um pouquinho dessas informações e dando uma diretriz, né, para essas coisas tão comuns que têm crescido realmente muito nessa época de pandemia. Nesses 2 anos de pandemia que nós temos enfrentado, tem acontecido muito isso. E nós vamos estar vendo, através das estatísticas, como os acidentes domésticos cresceram por conta das pessoas estarem mais tempo em casa, tendo que utilizar das dependências da casa e, muitas das vezes, negligenciando na sua segurança. Sim, é verdade, Jaciara. E eu já gostaria de pedir a você para estar nos falando qual é a definição dessa palavra, essa frase acidentes domésticos, que a gente, né, tem pessoas que ainda não se familiarizam tanto com essa palavra. Acidente doméstico, tem muitas pessoas que não sabem o que é, como aonde acontece, que, como você bem colocou aí, não só no lar, mas também fora dele, em casa, como colocamos, na questão do trabalho também, e acidentes também na rua, que muitos acontecem, aonde menos esperamos, e ali há uma pessoa, seja um idoso, seja um adulto, seja uma criança, ela vem a passar mal, e o que nós podemos estar como pessoas civis, podemos estar ali fazendo, prestando aquele primeiro socorro, claro que não é de qualquer maneira, mas já tendo alguma... como posso dizer, tendo uma orientação, um básico, a gente ali já vai tomar as primeiras providências, chamando o órgão que é competente, né, nesse sentido, até ele chegar ali, a gente até poder mesmo estar salvando uma vida. Então, gostaria, Jaciara, que você aí nos definisse, falasse sobre a definição do que é o acidente doméstico. Eu vou estar compartilhando a tela, então, agora, para que a gente possa estar passando e mostrando, né, no visual o que significa acidente doméstico, né? Nós temos aqui a nossa introdução, né? Sim. E que vai falar sobre a definição e a estatística, a identificação de risco. A definição de acidente doméstico, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, acidente doméstico é aquele que ocorre no local onde habitamos ou em torno. Então, na nossa casa,
né, na rua, no entorno do nosso lar, do lugar em que habitamos, pode ser definido qualquer situação como acidente doméstico. Então, essa é a definição de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. É aqueles acidentes que ocorrem no local que habitamos ou entorno, né? Então, essa é a nossa definição. A estatística hoje traz para a gente, segundo o Ministério da Saúde, divulgada pela revista Crescer, entre março e outubro de 2019, foram realizadas cerca de 18 mil atendimentos a crianças e adolescentes até 15 anos pelo SUS, vítimas de acidentes domésticos. Nós temos entre 0 e 1 ano os principais acidentes, que são quedas, trocador de fralda, crianças que caem da cama, crianças que caem do próprio colo de seus responsáveis, asfixia, sufocação e tantos outros que a gente pode ver em crianças envolvidas. De 2 a 4 anos, nós vimos também que a questão da queda tem sido uma das causas de acidente doméstico muito grande. Crianças que sobem em mesa, crianças que sobem no sofá, que sobem e pulam na cama. Afogamentos. Durante a apresentação, nós vamos estar vendo algumas formas de afogamento tão simples que você nem imagina. Intoxicação, traumas e tantas outras coisas que também nós, às vezes, não visualizamos, né, dentro da nossa casa. Sim, sim. Como você bem colocou aí, Jaciara, nesse meio, né, entre 2019, esse números da estatística que você nos apresentou, que você colocou para nós, né, os telespectadores e nós, os ouvintes, que houve um aumento dentro desse, né, do ano de 2019, o número foi, né, bem um número expressivo. E olha só, avançado. Entre jovens, crianças e idosos. Principalmente, né, os idosos, isso. Que depois vamos ter um outro aí, vamos trazer um outro assunto sobre essa questão, vamos detalhar, entrar mais, esmiuçar nessa questão dos idosos, mas, assim, no geral, como qualquer um está à mercê de sofrer uma queda, se engasgar com, né, ou que seja um pedaço de carne ali, um alimento. Isso. Como né, até um grão de arroz. Até um grão de arroz. Até um grão de arroz. Sim. E, Jaciara, essa questão sobre os acidentes domésticos que estamos relatando ao nosso público. Sim. Você tem um exemplo para nos dar, a mostrar, que você queira colocar para a gente um acidente doméstico muito, muito corriqueiro, que muitas pessoas não dão tão importância assim? Tanta importância. Dentro da estatística ainda, Márcia, por mais que a gente aborde numa outra oportunidade, os estudos mostram que 1/3 dos atendimentos de trauma nos hospitais do país ocorre com pessoas de 60 anos. O mais espantoso é que 75% das lesões acontecem dentro de casa e 46% no trajeto entre o banheiro e o quarto, principalmente à noite. Devido à pandemia, esse número pulou para 32 mil casos em 2020. Então, a gente pode ver que, por mais que acontecesse antes, quando a pandemia entrou, que as pessoas ficaram presas dentro de casa, aumentou muito o índice de acidente com os idosos, tanto com os idosos quanto com as crianças. Então, agora nós vamos estar entrando numa avaliação, né, de risco dentro da nossa casa.
Nós vamos estar começando pela cozinha da nossa casa. Nós temos aí duas imagens que mostram bem claro o perigo. Nós temos uma criança que está na ponta do pé querendo pegar a panela que está com o cabo para o lado de fora. Isso é uma observação que nós precisamos fazer. Jaciara, desculpa. Só interrompendo um instantinho. Você está mostrando isso para a gente nos slides? Nos slides. Acho que você não passou ainda. Eu acho que você ainda não passou. Já estou na imagem da panela, do fogão, aqui na minha tela. Na tela dela? É. Nós compartilhamos a tela? Compartilhamos, só que aqui está parado, aqui não está indo. Espera aí que o Lucas vai ver aqui. Agora sim. Agora sim. Agora foi? Foi. Então, nós temos aqui duas imagens bem comuns, que é uma criança, né, na ponta do pé querendo pegar o cabo da panela que está direcionado para fora. Quando a forma certa seria ela estar para dentro e, de preferência, nas bocas de trás. Sim. Então, isso é uma observação muito importante para quem tem criança e o próprio idoso em casa também, porque o idoso pode passar aqui pelo lado do fogão e esbarrar nessa panela. Então, esbarrando nessa panela já vai causar um acidente. Nós temos aqui do lado uma mesa com um pano, né, com uma toalha de mesa, quando a criança puxa e toda aquela comida quente vem em cima dela. Sim. Outra coisa importante, Márcia, é a questão do botijão de gás. Acho que tem algumas pessoas que têm o hábito de acender um fósforo para ver se está tendo vazamento. Quando isso é extremamente perigoso, porque se houver um vazamento, uma ruptura de mangueira, a pessoa não vai ter habilidade para tirar esse botijão de gás de dentro de casa, né? E ali pode correr o risco de pegar fogo numa cortina e assim se tornar um incêndio, de repente. Então, o ideal é trocou o botijão de gás, usa a espuminha de sabão para poder ver se está tendo vazamento. Produtos que contêm, como cera, parafina, são produtos que contêm, para pegar fogo é um pulo. Então, esse tipo de coisa também a gente não pode estar fazendo, né, no fogão, dentro de casa, sem uma preparação, não é o ideal. Isso não é o ideal. E a panela de pressão. A panela de pressão, quando ela não tem uma manutenção, quando ela não está com a sua válvula limpa, ela te proporciona um acidente desse, porque ela não faz o seu trabalho e quando você se dá conta, ela explode, causando um acidente e todo esse transtorno que a gente pode observar na imagem. Eu gostei do que você falou aí, ainda no primeiro slide, você falando sobre a questão, nos alertando, nos dando, né, orientações sobre a questão do botijão de gás. E, sim, assim, você poderia nos explicar melhor? Porque tem pessoas que pensam que tem que encharcar a espuma com detergente ou passar bastante a barra de sabão em pedra para fazer bastante espuma, para poder ali encharcar naquele pedacinho ali do clique. Explica aí, Jaciara, porque tem pessoas que... É uma coisa muito simples. Você pega a sua esponjinha da pia, você bota... O ideal é realmente fazer bastante espuma, mas não aquela espuma que derrame água, sai pingando pelo chão. É aquela espuma concentrada. Você vai colocar ali onde você adaptou o clique. Dentro daquele espaço ali, se não estiver tendo vazamento, não vai aparecer bolhas. Agora, se aparecer algum tipo de bolha, é porque está acontecendo um vazamento. Então, o ideal é você retirar, desfazer, limpar e retornar a colocar, porque ele tem um encaixe próprio. Ele já foi preparado para que não haja um vazamento.
Mas, às vezes, a gente colocando, a gente não acompanha, né, a direção certinha e acontece isso. Mas o ideal é isso, é uma coisa bem simples. Pega a sua esponja, ou sabão em barra, ou detergente, faz bastante espuminha e colocou ali e observa. Observou, não teve nenhuma bolha, não fez nenhuma bolinha, é porque o clique está bem adaptado, então você não tem perigo de vazamento de gás. E sempre também, Márcia, prestando atenção nas boquinhas do fogão. Isso também é importante. Porque se uma boquinha ficar aberta, você não tem um vazamento do botijão, mas você tem um vazamento no fogão. Entendeu? Isso. Então, eu tenho o Entendi. hábito de aconselhar, sempre que terminou de fazer a comida, fecha o clique. Tem uma válvula que você pode acionar ela e ela vai ficar fechada. Quando você for utilizar novamente, você vai lá e abre. Que assim você evita de acontecer qualquer tipo de vazamento, ou tanto pelo fogão ou pelo clique do bujão de gás, entendeu? Entendi. Obrigado por nos esclarecer essa questão, né? Porque tem pessoas que, né, tinham um hábito até, de repente estamos até ajudando algumas pessoas que estão ao alcance, né, desse nosso bate-papo, né, dessa nossa troca aí de conhecimento, e de repente esbanjava muita questão, né, derramava bastante detergente, então ela já vai ter meio que ficar no meio termo, né? Ali tem um equilíbrio de colocar aquela quantidade que vai detectar se está ou não havendo vazamento de gás. Isso, e pode dar isso. Se a espuma não for compacta, não tem como você identificar isso. Se ela for muito rala, ficar escorrendo, você não vai ter uma resposta objetiva do que você está querendo. É verdade. Verdade. Nós temos aqui também uma coisa assim que acontece muito. Às vezes a gente coloca a panela no fogo, esquece, né? A frigideira, então, é mestre de acontecer isso. E aí sobe aquele fogo, porque o óleo aqueceu tanto que quando você vai colocar ali a fritura, a carne ou o frango, aí sobe aquele fogo. E na maioria das pessoas, o que a gente pensa? O que apaga fogo é água, né? É o que primeiro vem à nossa cabeça, né? É o que primeiro vem à nossa cabeça. A pessoa leiga, ela... O que apaga fogo é água. Só que nesse caso, que envolve óleo, não é a água que apaga o fogo. Se você jogar água dentro dessa panela que está pegando fogo, o fogo vai se espalhar. Então, qual é a opção aqui? É você pegar um pano, qualquer pano que você tenha na cozinha, um pano de prato, molha ele, umedece ele, também não traz ele para a panela pingando. Você vai umedecer esse pano e, em seguida, você vai apagar o fogo e jogar esse pano úmido por cima da panela. Você apaga esse fogo com abafamento. Então, nunca jogar água numa panela pegando fogo. Porque se você jogar água na panela pegando fogo, com certeza esse fogo vai se alastrar. Essa panela vai pesar, vai virar e vai causar mais um acidente, né, na sua cozinha. Então, são dicas muito simples, mas que a gente precisa ter entendimento para fazer. Então, o pano ele não pode ser encharcado, o pano ele só tem que estar úmido. Molhou ele na pia, dá uma torcida nele para parar de pingar, e em seguida você vem com ele aberto e joga por cima da panela. Essa é a atitude certa para você apagar o fogo devido ao aquecimento excessivo do óleo que surgiu na sua cozinha. Então, nunca jogar água. O próximo slide, a gente vai falar sobre facas. Facas é uma coisa muito comum na cozinha, né? E isso. Acontece acidente até com a gente mesmo, que está acostumado a lidar com isso. Por quê? A gente tem o hábito de guardar as facas na gaveta dos talheres. Então, quando você mexe a mão correndo para você pegar alguma coisa, aquela faca está lá. E aí você acaba cortando a mão. Então, você imagina uma pessoa idosa na cozinha fazendo esse tipo de coisa. Então, o ideal é que a gente deixe, né, Márcia, as facas ou assim num pote
com tampa separado, ou naqueles suportes que vendem, né, nas lojas de utilidades, que você enfia as facas ali. Nunca deixar elas de ponta para cima, expostas dentro da gaveta, porque são lâminas afiadíssimas e são cortes doloridos. Então, não tem necessidade da gente estar passando por isso se a gente tiver cuidado em colocá-las, né, num lugar adequado para que isso não aconteça. Né? Uma coisa assim simples, mas que acontece muito acidente. Crianças pegam faca, se cortam porque não têm noção do perigo. Entendeu? Então, são coisas que, nessa pandemia, nós precisamos nos readaptar, precisamos prestar mais atenção nessas coisas, ficarem mais atentas, né? As mães, as donas de casa, precisaram ficar mais atentas, porque estava um fluxo muito grande de pessoas dentro de casa e, constantemente, você estava na cozinha, fazendo esse tipo de coisa. Nós vamos passar para uma outra área da nossa casa, que é a área de serviço. Que é a famosa área de serviço. A área de serviço, onde a gente guarda, né, as nossas bugigangas domésticas para fazer as nossas faxinas. E a gente vê muito, Márcia, criança se intoxicando com água sanitária, com cloro, com detergente, com produto de limpeza. Por quê? A criança ela não tem noção do que é aquilo, do perigo que aquilo oferece para ela. Então, são sempre vidros muito vivos, azul escuro, né? Verde, preto, vermelho. Então, aquilo chama a atenção das crianças. São cores que atraem isso. As crianças, o olhar da a criança, né? A gente sabe, é curiosa. A criança é curiosa. Então, quando ela vê um vidro vermelho e azul assim, ela quer saber o que é aquele negócio ali. E é sempre cheirosinho. E por ser cheirosinho, né? O que acontece? Ela vai e prova. Levam a boca. Levam a boca para ver se da mesma forma que é cheirosinho, é gostosinho. Então, hoje, nós temos visto muitos casos de acidente de intoxicação por conta de produtos de limpeza deixado embaixo, deixado debaixo da pia, quando não tem um armário, deixado em qualquer lugar que as crianças possam ter acesso. Então, o ideal é a gente ter um armário para que você coloque essas coisas e mantenha fechado, porque a criança ela não tem noção do perigo. Então, se nós não pensarmos à frente dela, ela vai fazer e você vai ter aqueles problemas, né, de ter que levar para o hospital. Isso, e a dor de cabeça depois vai ser muito maior. Isso aí, com certeza. Então, muito o ideal é a gente ter esses produtos de limpeza sempre na parte alta e sempre no armário. Ou, se não tiver um armário, que ponha uma prateleira e deixe sempre no alto, para que as crianças não tenham acesso a esse tipo de produto. Doces da Márcia. Mande sua mensagem. Faça o seu pedido. Você quer ter uma sobremesa saborosa? Quer receber bem as suas visitas? Um coffee break de qualidade em sua reunião? Tudo isso é possível ao alcance de um celular. Ligue 21 98 241 0799. Doces da Márcia. Outra coisa, Márcia, muito comum é o balde d'água. Aí a gente olha assim, balde d'água? Poxa, o que esse balde pode fazer? A gente observa que esse balde aqui é um balde grande. E essa criança, ela é uma criança pequena. Só que se ela perder o equilíbrio e cair de cabeça dentro desse balde, ela não tem força para retornar e sair do balde. Então, por isso que é importante a gente também prestar atenção nessa questão dos nossos baldes d'água. Ou você procurar usar baldes pequenos para minimizar um pouco, mas mesmo assim, a gente precisa entender que as crianças são curiosas e procurar também colocar na parte alta, porque um balde ela serve
para se afogar, ele serve para subir em cima, ele vira o balde de cabeça para baixo, sobe em cima e aí ele tem uma queda, bate com a cabeça no chão. Então, são coisas que te proporcionam vários tipos de acidentes, né? São coisas que proporcionam vários tipos de acidente. E isso é uma coisa comum que toda dona de casa tem em casa, um balde. Isso. Um balde inofensivo que serve para a limpeza da nossa casa. Então, são essas dicas, né, que a gente vem abordando, porque são coisas comuns, não são coisas extraordinárias, mas coisas comuns que estão todos os dias dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos idosos, e para a nossa segurança também. E acabam se tornando verdadeiros vilões. São objetos que a gente aparentemente não dá a mínima, mas que podem vir a trazer sérios riscos à saúde, chegando até ao óbito. Com certeza. Não resta dúvida. O banheiro, né? O banheiro da nossa casa. A mesma observação que eu fiz para a área de serviço em questão aos produtos de limpeza, nós fazemos também para o banheiro. São shampoos, são cremes, né? São coisas que têm um teor de química muito grande e a criança, com a sua curiosidade, ela quer saber o que está acontecendo, por que aquele vidrinho amarelo é tão bonito. Então, são coisas que a gente precisa pensar sempre à frente das nossas crianças, né? A sala de estar. A sala de estar se tornou muito comum na área de acidente doméstico. Nós estamos vendo aí, né, um celular na carga e uma adolescente utilizando o telefone. O que nós observamos aqui, Márcia? Um risco de um choque elétrico muito grande. Enquanto ela usa o celular sendo carregado, ela está sendo uma ponte, né, para descarga elétrica. Sim. Provavelmente deve estar descalço. Se estiver descalço, já faz uma conexão com o chão e já vira uma terra. E se houver um curto nesse cabo, nessa tomada, ela vai direto no celular. Então, não é aconselhável utilizar o celular com ele na tomada. Não é aconselhável dormir com fone de ouvido e o celular ligado na tomada. Nós vimos aí todos os dias na televisão acidente doméstico que acontece com adolescentes que dormem ouvindo música com fone de ouvido e o celular ligado na tomada. Então, quando a gente fala essas coisas, né, muitos, isso é bobagem, né, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tudo a ver com a nossa segurança. Tudo a ver. E é uma coisa que tem acontecido muito em todas as casas, a gente tem visto isso acontecer. Escada, né? A maioria das casas, né, tem escadas. E criança, a gente não pode fechar os olhos. Uma queda de uma criança nessa escada, como nós estamos vendo aqui, pode ser fatal. Pode ser fatal. Então, a gente aconselha sempre ter uma cerquinha lá em cima, um portãozinho, para que essa criança ela não fique transitando livremente por essa escada, para que não aconteça esse tipo de acidente. Outra coisa muito comum, Márcia. O celular está carregando, né? Aí você vai lá, tira o seu aparelhinho do carregador e mantém o carregador na tomada. E aí vem aquele pequenininho que não entende nada e faz isso. Morde o fio do celular ou põe a boca no adaptador de entrada do celular. E isso é fatal. Isso é um acidente fatal. Essa criança ela toma uma descarga elétrica que só Jesus pode livrá-la da morte. Mas a probabilidade dela morrer é de 90%, porque ela não tem estrutura, né? E é um acidente muito grave. Então, é importante a gente ou colocar prateleiras próximas às tomadas para ter um lugar fixo para carregar o celular, ou você terminou de usar, imediatamente tire e coloque esse carregador também em cima.
Porque as crianças observam as coisas, então elas sabem que você pega aquele aparelho e liga na tomada. Então ela vai fazer a mesma coisa que ela vê a gente fazer. E hoje também, Jaciara, nós temos até um protetor para tomadas, né? Existe. Tá? Protetor ali. Existe. Acabou de usar ali, de, né, carregar, seja o celular, o que for, você chega ali e coloca logo depois o protetor e ali impede da criança, ela vir a ter a curiosidade de colocar o dedinho, que seja, ali na tomada. E se achar alguma coisa, Márcia, no chão, algum brinquedinho fininho que entra naquele buraquinho, ela vai pegar e vai enfiar. Ela vai pegar. Porque é curiosidade, entendeu? Então a gente tem que estar sempre com a nossa visão e com a nossa mente além da criança, porque ela não tem noção do perigo. Então, os nossos olhos têm que ser prevencionistas. A gente tem que ver perigo em tudo. Quando você vê perigo em tudo, você toma cautelas para que aquilo não aconteça. Pode vir a não acontecer, mas também pode vir a acontecer. Tem sido uma coisa muito normal. Verdade. Outro erro que nós cometemos é essas extensões, né? Esses adaptadores, que colocam várias coisas num adaptador só, ou várias coisas numa extensão só. Isso é muito perigoso, porque a sobrecarga nesses aparelhos causa um curto. E causou um curto, vai causar um incêndio, automaticamente. Né? E, consequentemente, vão queimar todos os aparelhos que estão conectados nessa tomada. Então, isso não é o ideal para que a gente faça. O ideal é que você, ou você espalhe mais tomadas em casa, ou você evite o máximo de colocar muitas coisas em um adaptador só. Não é aconselhável, né? Verdade. Nós vamos ver agora, né, os riscos para os idosos. Aqui nós temos uma imagem, né, de um idoso descendo a escada de bengala, segurando no corrimão. Aparentemente está tudo certo, ele precisa ter um corrimão para se apoiar. Só que a bengala já desestabiliza um pouco, né, Márcia? Então, o ideal é ter sempre alguém acompanhando para dar esse suporte, porque para acontecer um acidente também é muito grande. Uma das coisas que a gente fala muito em relação aos idosos é a questão do banheiro, né? A gente pôde ver lá em cima nas estatísticas que os acidentes acontecem muito, principalmente à noite, naquele percurso do quarto para o banheiro. Do quarto para o banheiro, justamente. Isso. Então, o que acontece? Às vezes, os paninhos que a gente usa, né, para enfeitar o nosso banheiro, o ideal, quando você tem crianças e idosos em casa, é que você use aqueles produtos antiderrapantes, para que não haja, né? Para que não haja ali um tropeço, para que não haja uma forma de escorregar e cair, porque os maiores acidentes com os idosos são quedas. Isso tem crescido muito. E esse banheiro, ele traz essas adaptações de barra de apoio, porque o idoso ele tem já as suas limitações, as suas dificuldades para andar, para se sentar. Então, quando tem essas barras de apoio no banheiro, isso ajuda muito a locomoção do idoso para tomar seu banho mais seguro, para ir ao banheiro, para se sentir mais seguro. Então, o ideal, né, seria aconselhável que toda a casa que tivesse, né, seus idosos pudesse colocar essas barras de apoio no banheiro para que proporcionasse a ele um bem-estar naquele local e evitasse um pouco, né, o índice de acidente nessa idade. Adaptar o banheiro, né, totalmente para o idoso. Isso aí. A gente sabe que muitos fogem dessa realidade, nem todos têm essa condição, mas é importante a gente procurar se esforçar, né, para poder proporcionar isso, porque o gasto que nós vamos ter para adaptar sempre será menor do que o gasto que você terá para cuidar do idoso acidentado. Isso aí.
não é? Se todos Então, pensassem assim, né, não são todos, não é toda a família que tem esse pensamento, né? É A gente verdade. sabe que, infelizmente, não são todas as famílias que têm esse pensamento. Isso é Mas verdade. o bom é que tivessem essa preocupação para com o idoso. Isso aí. Evitar o tombo do que deixar Isso, acontecer o tombo e isso. aí E viver as depois consequências. custa muito mais caro, vai sair muito mais custoso. E verdade. A gente fala também da sala, né? Sala que tem criança, casa que tem criança e que tem idoso, é um campo minado. Eu digo que é um Sim. campo minado. Porque qualquer lugar que você passa, ali tem uma bomba, tem um brinquedo espalhado, tem um pano no chão, tem um tapete. Então, quando a gente quando a gente visualiza essa imagem aqui, a gente vê um campo minado, porque são um monte de coisas espalhadas que tira o acesso. O idoso já não tem mais o reflexo, né, de um adulto, de um jovem, para perceber que vai levar um tombo e se estabilizar e segurar. Não, ele já não tem mais esse reflexo. Então, se ele pisa num brinquedo desse, o tombo é certo. E a criança também. A criança, quando ela pisa num brinquedinho que escorrega, a gente pode ver, tem sempre uma mesa na sala, tem uma quina, tem uma cadeira, tem um banco, tem um sofá, que se ele estiver sozinho, ele vai subir e vai achar que pode pular dali, porque ele não tem noção do perigo. Então, quanto menos a gente proporcionar oportunidades para que o idoso se acidente ou as crianças, nós estamos fazendo, né, a prevenção desses acidentes domésticos, evitando com que eles aconteçam. Sim. Mas para isso a gente tem que ter, Márcia, a nossa mente, né, aberta, voltada, ter a visão aberta para identificar esse tipo de coisa. São coisas simples, coisas corriqueiras, coisas que fazem parte da nossa vida. Mas, às vezes, a gente olha e não vê o perigo naquelas coisas, entendeu? Verdade. Né? Um dos vilões, né, da nossa pandemia tem sido o álcool em gel. O álcool em gel foi uma arma poderosa para que a gente pudesse estar vencendo, né, o Covid e tantas outras doenças que a nossa mão alcança no decorrer do dia. Não é só a Covid-19 que a gente mata com álcool, mas tantas outras bactérias. Você pega um ônibus, você segura naqueles ferros, a sua mão é um campo de contaminação. Então, o álcool em gel ele veio para que pudesse ser feita essa higienização para a prevenção da nossa saúde. Só, Márcia, que as pessoas têm usado o álcool em gel em excesso. E isso tem causado muitos acidentes. Principalmente pessoas que usam o álcool em gel em casa, e não é o aconselhável é a gente usar o álcool em gel na rua. Em casa, os especialistas nos orientaram a usar água com sabão. Você lavou a sua mão com água com sabão em casa, você está limpo. Você não precisa usar o álcool em gel. E muitas famílias... Para você... Pode terminar, pode concluir. Muitas famílias têm tido acidentes de queimaduras por conta do álcool em gel. Usa o álcool em gel e vai para o fogão fazer comida. Então... o que eu ia falar agora, né, cortando, o que eu ia citar agora, teve um episódio que foi até passado nos canais, né, nas emissoras, que uma senhora, ela chegou em casa, chegou depois do trabalho, foi tomar banho, passou álcool em gel, né, nas partes principais aqui, né, no membros superiores, e foi direto para o fogão, acendeu fogo lá para poder colocar a comida para esquentar ou para fazer a janta, e na hora que ela ligou, aquela chama veio toda em cima dela. Justamente. Quer dizer, as pessoas também, essa questão da pandemia também, veio a deixar as pessoas atordoadas, as pessoas apavoradas. Teve muita coisa que foi falado que acabou aterrorizando as pessoas. As pessoas ficaram aterrorizadas. Era uma coisa que era para vir ser falada aos poucos, se é que pode se dizer, ter aquele cuidado como você estaria passando, até mesmo para
para outra pessoa, né? Porque nós sabemos que há um número grande de pessoas que vivem sozinhas. Não isso. só tem família, as pessoas temos casas com família, mas tem aquele que vive sozinho, optou por viver sozinho. E com todo aquele alarde, acabou ele ficando apavorado. E aí, por uma série de coisas acontecer, como nós estamos bem falando, colocando o assunto, a questão do acidente doméstico. Isso. Por causa da questão vindo muita informação ao mesmo tempo. Isso. Então, foi uma questão de má orientação, né? Isso. E também, Márcia, a gente viu que foi o que você falou. As pessoas ficaram muito desesperadas, ninguém quer morrer, a gente entende isso. Só que tudo precisa ser utilizado com responsabilidade, entendeu? Sim. Então, a gente sempre aconselha em casa, não precisa usar o álcool em gel. Em casa você usa água com sabão. O álcool em gel, ele foi um recurso para a rua, né? Para entrar no mercado, para entrar na farmácia, você limpar suas mãos ali. Então, o álcool em gel, ele não precisa ser utilizado em casa. Se você chegou em casa, tomou banho, trocou a sua roupa, você está limpo. Você não tem bactérias nenhumas ali na superfície da sua mão, nos seus braços, em lugar nenhum. Então, você não precisa ainda passar o álcool em gel para achar que está totalmente limpo. Então, essa falta de esclarecimento, essa falta de conhecimento é que veio trazendo, né, agravando o grau de acidente doméstico, principalmente em queimaduras, com queimaduras. Então, a gente pode ver esse tipo de queimadura. As pessoas entram em pânico, querem passar coisas como não deve passar nada. A orientação é que, se tiver queimado, que prossiga para a água corrente, tire a roupa que tiver e deixe a água corrente esfriar e automaticamente chamar, né, o SAMU. Em caso de qualquer acidente, acione o SAMU, que é o telefone 192. Então, quando a gente fala de acidente doméstico, se você não sabe como lidar com aquela situação, você automaticamente não faça nada. Você chame a unidade de pronto atendimento para que ela possa vir e ali ela fazer o procedimento, né? Prestar o socorro àquela situação, àquela criança ou aquele idoso. Porque muitas vezes a gente pode tentar querer ajudar e agravar também a situação do acidentado. Então, se você não tem um treinamento, se você não tem uma orientação, o ideal é manter a pessoa consciente, buscar informações sobre ela, seu nome, seu endereço, né? Quando acontece alguma coisa na rua, em casa se toma alguma medicação, para que quando os profissionais chegarem no local, você possa passar essas informações que são essenciais para que eles possam estar fazendo o atendimento e o transporte do paciente ao hospital, se for o caso. Então, por falta Sim, e você falando sobre isso, desculpa, Jaciara, você tocando nesse ponto aí, da questão do acidente na rua, tem uma situação, acontece um fato que a gente observa muito, principalmente quando passa na TV, que muitos curiosos, eles querem, de imediato, eles querem, a primeira coisa é botar a mão na pessoa que ali se acidentou. Isso a gente não pode mexer. É verdade. Quando né, tem uma queda, a primeira coisa que você não pode nem aglomerar em cima da pessoa, porque você tira ali a circulação do ar. A ventilação, isso aí. A ventilação, e a pessoa precisa ter, e aonde a pessoa, né, a população, os curiosos, vem e se aglomera e querer mexer na pessoa que se acidentou. Isso é errado, isso é gravíssimo. É gravíssimo. Tentar movimentar, você não sabe o que pode ter o grau de lesão, né? Que o grau de lesão que aquela pessoa para aquela pessoa, justamente. Sim. E as pessoas muitas das vezes fazem isso. Fazem porque as pessoas ficam sensibilizadas, né, Márcia? Elas querem ajudar, elas querem prestar a sua solidariedade naquele momento. A gente entende isso. Só que se você fizer uma manobra mal feita, em vez de você ajudar, você lesiona mais essa pessoa acidentada, né?
Então, cada Isso. caso é um caso. Uma pessoa que dá uma crise epilética, você já tem um protocolo, você estabiliza a cabeça daquela pessoa e vira ela de lado. Para quê? De Para que lado, ela não justamente. engasgue com aquela secreção. Se é uma pessoa que sofreu uma queda, a única coisa que é aconselhável você fazer antes do SAMU chegar é estabilizar a cabeça daquela pessoa para que a coluna cervical dela esteja estabilizada. E o restante deixa para os profissionais fazerem quando chegar. Então, mas a sociedade, ela tem aquela predisposição em querer ajudar, em querer prestar aquele socorro, mas se a gente realmente não tiver uma orientação técnica, a gente acaba prejudicando, né? Aquela pessoa sem querer, sem conhecimento disso, mas infelizmente acontece muito isso, a gente sabe disso e a gente conta, né, Márcia, com a misericórdia de Deus, para que Deus possa estar dando livramento e possa estar ajudando, né, naquela situação. A nossa palestra, né, ela foi baseada nesses assuntos e nossas informações foram pegas das fontes do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, da revista Crescer, do Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde. Então, foram fontes que contribuíram para que a gente, nessa tarde, pudesse estar trazendo essas informações, né, para a sociedade, para os ouvintes, e que a cada dia que você tenha predisposição de ser um voluntário para ajudar, procure ter conhecimento. Você não precisa ser médico, você não precisa ser bombeiro, você não precisa ser enfermeiro, mas você pode agregar conhecimentos, né, na sua vida para que você possa oferecer uma boa ajuda no momento certo, na hora certa, que as pessoas realmente estão precisando. Então, essas são as informações, né, que eu pude trazer nessa tarde, e eu espero que contribua, né, e ajude ao desenvolvimento da nossa vida e no decorrer da nossa jornada. Com certeza, Jaciara, eu quero desde já agradecê-la pela a sua predisposição de estar aqui nos esclarecendo, nos trazendo, né, algo que é tão assim corriqueiro, mas é importante para, como você bem colocou, para as nossas vidas, que são ali questões de cuidados, pequenos cuidados que nós devemos ter, nos atentarmos dentro do nosso lar e também fora do nosso lar, para que venhamos a evitar coisas mais graves virem a acontecer. Então, eu creio que foi muito, o conteúdo foi muito rico, foram momentos aqui, algumas horas que nós passamos, pouca, infelizmente, que temos outras coisas, né, outros deveres a fazermos, a cumprirmos, mas que eu tenho certeza que vai chegar a pessoas que precisavam ouvir, pessoas que vão ter agora, depois desse nosso, né, bate-papo, depois dessa nossa conversa, que vão se atentar mais à questão da criança, né, que nós temos ainda aí a questão de, voltou novamente a questão, alguns estados, das crianças permanecerem em casa, né, com esse alarde aí da Ômicron. Então, assim, vão se atentar mais até da questão do idoso e conosco mesmo, nós adultos, né, que estamos aí nessa metade aí, né, da idade, vamos colocar assim, estamos no meio termo. Então, assim, trouxe bastante assuntos pertinentes, foi um assunto pertinente, principal, né, com objetivo, porque tratamos de um único assunto, mas que aí se desenvolveu, teve várias vertentes na questão da classe de idades, alcançou as idades que nós sabemos que há dentro de um lar, uma família composta, e eu creio que há de fazer diferença sim. Eu quero te agradecer por você nos dar essa oportunidade de falar um pouco do seu trabalho, né, de quem você já falou, quem você é, eu conheço, e vamos ter várias outras oportunidades. Eu já quero deixar já de mão aberta que possamos aí trazer um outro assunto relacionado também, porque este quadro que eu tenho aqui na TV Web, a TV Meteoro, é falar justamente
o assunto principal, a questão da saúde. Então, relacionado, é um programa voltado, né? Essa TV é voltada para a família. Então, nós vamos abordar sempre assuntos que envolvam toda a família. E essa questão da saúde aí, principalmente, em todos os aspectos, precisamos estar sempre falando. Então, cremos aí que a gente vai fazer uma parceria e vamos continuar aí com outros assuntos, dar a oportunidade de você trazer outros assuntos e te agradecer, Jaciara. Te agradecer, que Deus continue te abençoando, abençoando o seu lar, a sua família, esposo, ministério, o jovem Lucas, somente agradecer, e que Deus esteja, né, aí tendo misericórdia, continuar a derramar da graça dele aí sobre o nosso bairro, São Mateus, Vila Humaitá, que tanto precisa, né, ali lá em cima, caixa d'água, que tanto precisam, que Deus venha agir de misericórdia para com aquelas vidas que precisam ter um encontro com ele, que ainda não sabem, mas precisam ter um encontro verdadeiro com ele. E assim eu vou agradecer a oportunidade, e continuem nos assistindo. Esse é o primeiro de muitos, né? Esse é o pontapé inicial desse programa, e quero agradecer Jaciara, agradecer aos ouvintes que nos acompanharam, ficaram conosco até agora. Muito obrigado, tenham todos já estamos indo para a noite, uma boa noite, e que Deus assim permitindo, amanhã estaremos novamente de pé, com a ajuda dele. Amém. Agradeço também a oportunidade, Márcia. Obrigada. Nada.